Qual o desafio que um corretor de imóvel tem hoje, que você acredita que eles estão muito focados nesse desafio versus uma solução? Eu vejo muitas pessoas falando assim para mim, ontem mesmo uma pessoa falou para mim, não, mas não tem produto em Rondônia para vender. Meu maior desafio hoje, né, como corretor de imóvel, é porque não tem produto para vender. Isso é um mito ou essa pessoa está no lugar errado? O maior problema da maioria dos corretores de imóveis se chama ser generalista. O que eu penso disso? Tenho, mais uma vez, fazer uma analogia. Quando você vai no médico, você está com uma dor no seu joelho, você vai no cardiologista ou no ortopedista? O ortopedista. Se você tiver a oportunidade de ir no ortopedista generalista e no ortopedista especialista em joelho, você vai em qual? Especialista em joelho. É a mesma coisa no mercado imobiliário. Tem muito corretor pato aqui no mercado imobiliário. O que é o corretor pato? O pato anda, mas não anda bem, nada, mas não anda bem, voa, mas não voa bem. Ele faz tudo, mas não faz nada direito. Uau. O corretor de imóveis que quer vender fazenda, quer vender Minha Casa Minha Vida, quer vender lote, quer vender alto padrão, ele faz tudo e não faz nada direito. Não tem um Ele posicionamento. não é reconhecido. Qual que é o diferencial desse cara? Não tem. Por que ele é conhecido no mercado? Não tem. O corretor de imóveis, ele não precisa ser corretor de alto padrão para ganhar bem no mercado imobiliário. Eu conheço vários corretores de Minha Casa Minha Vida que, inclusive, ganham muito mais do que corretores que se dizem corretores de alto padrão. E da mesma forma que eu conheço muitos corretores de alto padrão que ganham cifras muito altas. Então, você tem que entender qual é o público que você mais atinge. Tem corretores de imóveis que vivem em meios que dão a possibilidade para ele ter acesso ao alto padrão. E tem corretores de imóveis que não conseguem ter acesso a essas pessoas de alto padrão. Como que ele vai conseguir vender um imóvel de alto padrão? Então, a gente tem que entender qual que é o nosso local. Qual que é o ambiente que a gente mais está inserido. Porque fazendo isso, a gente vai ter... Aí a gente trabalha de forma estratégica para poder extrair desse ambiente o potencial que a gente pode chegar. Isso que você tá me falando tem todo sentido, que ontem quando eu perguntei pro corretor de imóveis, cara, qual que é o teu nicho? Aí ele me trouxe isso do pato aí, que agora eu sei o que é pato. Ele disse, rapaz, eu vendo o que você quiser, eu vendo terreno, eu vendo apartamento, eu vendo casa, eu vendo alto padrão, tarará, tarará. E aí eu fiz uma pergunta para ele, você vende apartamento, você vende produto de alto padrão? Vendo. Eu perguntei para ele, nos últimos 6 meses, quantos produtos de alto padrão você vendeu? Então, cara, não vendi porque não tá tendo. E aí eu fiz uma pergunta para ele assim, tá, mas não tá tendo o quê? O cliente para comprar ou o produto para vender? Não, não tem um cliente para comprar. E eu fiz uma pergunta bem interessante, falei assim, cara, nos últimos 6 meses, quais foram os lugares que você frequentou que você teria a possibilidade de fazer uma conexão com o cliente que tem o potencial de compra de alto padrão? O lugar que você frequenta, o ambiente que você frequenta, o teu cliente de alto padrão frequenta? Não. Falei assim, então você entende que nos 6 meses você não vendeu um produto de alto padrão porque você também não esteve ao lado, posicionando com pessoas, gerando autoridade de alto padrão. Então, é impossível você querer vender um produto de alto padrão andando com o pato né? Porque o que é o pato, na minha percepção, que eu entendi que é o cara que vende tudo e não vende nada. Não tem um posicionamento claro. Não tem clareza do que ele realmente está ali para resolver. E não que ele não pode vender, acho que pode vender, mas não está claro, não tem clareza e ele não está bem posicionado. E eu pude entender também que na tua fala, se a pessoa não tiver um ecossistema de ambiente saudável, sustentável, para ele dar continuidade, ele pode se tornar uma pessoa com a habilidade e as competências, mas não utilizar nem 5% delas. Faz sentido? Exatamente. Tem um ditado que a gente fala no mercado imobiliário que é assim: tem muito corretor de Minha Casa Minha Vida morando em Alphaville e muito corretor de Alphaville morando em Minha Casa Minha Vida. Porque as pessoas hoje em dia, elas estão muito ligadas nas redes sociais. E eu vou falar uma coisa para você: rede social é ilusão, Hernandes. Rede social não diz se a pessoa é ou não tem ali o extrato da conta bancária dela. Então,
Tem muito corretor bom no mercado que anda de Porsche, e os caras que estão aqui na base da pirâmide, os corretores iniciantes, acham que todo corretor de imóveis vai ser assim. E não é, meu amigo. Eu falo, quando a pessoa entra dentro da minha imobiliária, a primeira coisa que eu falo, eu não estou aqui para te vender céu de brigadeiro. Aqui não existe pote de ouro no final do arco-íris, não, meu amigo. Se você não acordar cedo, se você não fizer relacionamento, se você não prospectar, se você não tentar se especializar, se você estagnar e não quiser mais estudar o mercado, você vai morrer na praia. Você não vai ter sucesso. Você só vai ser mais um na estatística. Aquilo que você falou é real. De cada 10 corretores de imóveis que entram no mercado, um sobrevive ao primeiro ano, no máximo 2. A gente não passa de 20% das pessoas que sobrevivem. E desses que sobrevivem mais de um ano, você pode ter certeza que às vezes nenhum consegue ser bem sucedido, ter vendas recorrentes todos os meses, ter realmente uma esteira de negócios. Eles não conseguem. Por quê? Porque acha que é fácil. Muita gente entra no mercado imobiliário fazendo como plano B. É aquele cara que quer ser Uber e corretor de imóveis, que é funcionário público até 1h da tarde e na parte da tarde quer fazer renda extra. Aqui a gente não tá para fazer isso não, cara. Aqui é uma profissão que possivelmente trata com o maior patrimônio da vida de outra pessoa. E como é que a gente vai levar isso aqui na brincadeira? Então a gente tem uma barreira de entrada muito baixa para entrar no mercado imobiliário. Então, entra pessoas boas? Entram. Mas entra muita gente fraca, despreparada. Muita gente despreparada. E se você gostou desse conteúdo, segue a gente nesse link acima, episódio completo. E deixa eu te falar, acesse o canal, se inscreve, aperta o sininho e segue a gente nas redes sociais. Febracis.portovelho, Hernandes Costa Maestro. É uma honra ter vocês conosco.